Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. É com muita alegria, com muita satisfação que eu cumprimento a vocês. Mas essa oportunidade tão maravilhosa de juntos podermos abrir a palavra de Deus através da lição e podermos estudar. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por encaminhar em nossas mãos a Tua palavra através da lição. Encha o nosso coração do conhecimento da Tua causa e da Tua vontade. Nos abençoe fortalecendo a nossa fé e conduzindo os nossos passos, para que possamos, de fato, Te servirmos em espírito e em verdade. Capacita-nos, habilita-nos, encha-nos do entusiasmo necessário para que possamos cumprir com a missão que Tu nos tens confiado. É o que Te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que lição maravilhosa que estamos estudando, hein? Hoje a lição 3, a vida na igreja primitiva. Realmente tiraremos aqui, deste contexto da igreja primitiva, lições práticas para a igreja de hoje. Que esse é o fundamento das lições que nós recebemos. Estudamos o passado, estudamos também o futuro, a escatologia, e estudamos o presente. Mas o principal foco é preparar no presente para viver de hoje em diante até a chegada de nosso Senhor. É preparar o povo de Deus para receber esse grande e eterno Deus. Nenhuma lição teria sentido se o propósito fosse apenas conhecer o passado e se especializar em história. Não, é história que preparou o povo de Deus naquela época e continua preparando hoje. É uma palavra viva que nos leva a mudanças. Isso é muito importante. Vamos lá então. Atos 2, 46 e 47 nos diz o seguinte: diariamente, observem a palavra, hein? Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Irmãos, nós vamos ver aqui, está claro já aqui nessa abertura do verso principal, que às vezes agradamos os outros lá fora, agradamos o mundo com a mensagem do Evangelho para aqueles que estão lá no mundo em busca de luz. Mas infelizmente, às vezes dentro da igreja tem pessoas que não estão felizes com a obra missionária, não estão felizes com a verdade. Por acaso não foi isso que Jesus passou? Quem foi que encaminhou ele a Pilatos? Quem foi que ficou fazendo burburinho nas comissões da igreja dos seus dias, em sinédrio, confusão lá fora, e conduzindo-o ao Calvário? Por acaso não foram os líderes da sua igreja? E hoje mudou alguma coisa? Lá dentro da igreja apostólica, o que estava acontecendo? Os apóstolos sendo maltratados, sendo açoitados, sendo presos. Já parou para pensar nisso? E alguns exemplos muito fortes essa lição vai apresentar para evitar exatamente de que essa história se repita no meio do povo de Deus, porque o povo de Deus é o povo de Deus, a menina dos olhos de Deus precisa ser salvo, todos. A igreja tem que se unir nesse contexto, antes que seja tarde demais. Porque a igreja tem uma missão, cada indivíduo tem uma missão, mas a igreja tem a dela. Quer pegar todo o povo, tribo e língua. Irmãos, isso é uma experiência de modalidade única.
contudo, é raríssima para o desfecho do conflito hoje. Porque a escatologia bíblica apresenta justamente o inverso do comportamento. Enquanto ali eles estavam pegando o que tinha, dividindo para que os mais pobres tivessem força para pregar o evangelho, porque alguém com fome não tem condição de pregar nada, não dá conta nem de viver, não dá conta nem de andar. Então os que tinham, pegava tudo e distribuía para os que não tinham, para que todo mundo tivesse força física compartilhada e pudesse todo mundo se envolver nessa urgente missão de pregar a todo o povo, tribo e língua. E bem que eles tentaram, mas não conseguiram pregar a todo o povo, tribo e língua. Mas foram unânimes. E a escatologia bíblica apresenta hoje pai entregando filho, filho entregando pai, esposa entregando esposa, esposa entregando esposo, irmão entregando irmão, irmã entregando irmã. Conflito. E se dentro das casas do povo de Deus está acontecendo essa divisão tão grande, espalhada sobre a face da terra, imagine dentro das igrejas. As potestades da maldade trabalham 24 horas por dia para isso acontecer. Divisões de lares, divisões de igreja, para que a igreja não consiga levar a missão avante. E com isso, os que se envolvem nessas potestades, mesmo sem perceberem, quando perceberem, estarão embriagados com o vinho da Babilônia. Ao invés de serem uma bênção para que a causa avance, acabam sem querer se tornando maldição, atrasando a obra de Deus, impedindo os que têm condição de levar a obra avante, de fazer o trabalho, de ensinar, de preparar o povo. Por isso que já nos tempos bíblicos já estava escrito: o meu povo perece por falta de conhecimento. E no entanto, está cheio de literatura, está cheio de conhecimento, mas a profecia apresenta a condição de Laodiceia lamentável, morno, a ponto de causar o vômito divino. Temos que ficar atentos, irmãos, que a vida na igreja primitiva é um exemplo, é um padrão de comportamento para nós hoje. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão, antes que seja tarde demais. Ensino e comunhão, segundo tema. Aqui nós temos Atos capítulo 2, do verso 42 ao 45, e também Atos 4, de 34 a 35, aonde podemos estudar que ensino em comunhão foi uma estratégia divina adotada, infalível, e continua sendo. É uma base de ação infalível. Ensino e comunhão. Ela funcionou com maestria na igreja primitiva, essa estratégia. E a qualquer momento ela rege qualquer orquestra com a música do céu que conduz o povo de Deus, os escolhidos de Deus na face da terra, rumo à Canaã celestial. Irmãos, é muito interessante essa estratégia. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o ensino é a chave da memória fotográfica. E a comunhão é a chave da vitória em Cristo. Não se esqueçam disso, irmãos. É muito importante lembrar desse conselho. A igreja primitiva, nos primeiros 100 anos, com toda a perseguição que ela sofreu, infelizmente, os primeiros 100 anos, foi o próprio judaísmo que perseguiu o cristianismo. Mas depois dos primeiros 100 anos, o Império Romano já apertou, já assumiu o comando dessa perseguição, arrochando mais ainda. E foi uma perseguição implacável, até por volta de 300 anos, 323 anos aproximadamente, aonde a igreja parou de ser perseguida, mas iniciou um período de declínio espiritual. Mas, irmãos, mesmo debaixo da perseguição, nos primeiros 100 anos, ela avançou de forma extraordinária. E nos próximos 200 anos, ela manteve, mesmo com toda a perseguição, uma estabilidade de fé inabalável. Adquiriu uma estrutura formidável, só que, lamentavelmente, combatida, destruída pela apostasia. Aí abriu um protestantismo internacional
de pessoas protestando contra essas apostasias da igreja primitiva, que contaminou a igreja primitiva, a ponto de que no terceiro período da igreja cristã, no Apocalipse, chamado então de igreja de Pérgamo, que quer dizer elevação, Deus chega a dizer: eu sei que aí onde está o trono de Satanás. É muito triste, irmãos. Aí vem um declínio, uma apostasia terrível, que foi até por volta do ano 538, onde aconteceu a supremacia papal e desencadeou uma perseguição de 1260 anos. Mas ao final, a reforma protestante venceu. Só que aí as igrejas esparramadas em toda a face da terra, agora trabalhando para poder tentar retomar esse princípio de ensino e comunhão. E esse ensino e comunhão faz parte íntima da missão do ID, das orientações de Cristo. A hora que a igreja assumir esse trabalho, a hora que cada cristão assumir essa missão de ensinar, de não parar de ensinar e de comungar uns com os outros, essa estratégia vai reacender, e é onde conseguiremos cobrir a todo o povo, tribo e língua. É onde o alto clamor, onde as missões angélicas atingirão a todo o povo, tribo e língua. Esse evangelho atingirá a todos, porque estará nesse fundamento infalível de ensino e comunhão. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Terceiro tema: a cura de um coxo. Analisando Atos capítulo 3, do verso 1 ao 10, aqui nós podemos destacar em 3 pontos as lições de aplicação dentro desse contexto. Vimos que ali Pedro estava entrando com João na igreja, quando um deficiente estava ali sentado pedindo dinheiro. E era comum, já era há anos as pessoas levavam esse deficiente e colocavam ali, na entrada do templo. Todo mundo já conhecia. E quando Pedro e João foi subindo, Pedro olhou para ele e pediu para ele: olha para nós. Olha, ainda envolveu o João junto, hein? Olha, dinheiro eu não tenho para dar para você não, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Interessante, se prestar atenção nessa informação, o segundo ponto aqui apresentado é que essa cura teve 2 etapas. Lembrou disso? Ficou atento a isso? Olha aqui. O relato bíblico está contando que Pedro falou e ele não levantou. Aí Pedro estendeu a mão para ajudar ele a levantar. Ou seja, precisou do contato para ele sentir o poder da fé que emanava através de Pedro e de João. Por isso que ele falou: olhe para nós. Irmãos, quando esse homem sentiu que de fato ele estava curado, ele não estava acreditando que tinha ganhado o presente daquilo. Por isso que ele não levantou o que Pedro falou. Mas ele estava curado. Mas quando Pedro tocou na mão dele e ele percebeu que podia levantar, meu Deus, esse homem pulava, esse homem gritava louvores a Deus. E ele fez questão de tocar de roda para todo lado, dentro da igreja, fora, e saiu proclamando honras e louvores a Deus por aquilo. Aquilo foi contagiante, irmãos. Tanto o que Pedro falou, como o que Pedro fez, como o que aquele ex-deficiente passou a fazer. Imagine quem que tiraria um homem desse da linha de frente da pregação do Evangelho. E isso foi tão extraordinário, mas tão extraordinário, que foi um momento ideal da igreja avançar de maneira fenomenal, aumentando em número o patrimônio de almas da igreja. A terceira lição que podemos tirar aqui desse contexto é que 5 pontos característicos marcaram a igreja primitiva. O primeiro deles vimos em Atos capítulo 3, verso 18, que Jesus era o Messias sofredor, que tantos profetas falaram. O segundo deles, vemos em Atos 3,15, que Deus o havia ressuscitado. O terceiro ponto, nós vimos em Atos 3,13, que Jesus havia sido exaltado no céu. O quarto ponto, Atos 3,20, que ele voltaria.
E o quinto e último ponto, que o arrependimento era necessário para o perdão dos pecados, conforme Atos 3,19. E isso continua, irmãos. Isso não mudou nada, é a mesma missão que a igreja primitiva tinha, é a que nós temos hoje. Por que ficar parado? O mesmo Deus, o mesmo Santo Espírito está aqui. Não precisamos de ficar esperando ninguém tocar na gente para levantar, não. O Espírito Santo está aqui, é só lembrar e pela fé agir. Isso é justificação pela fé, isso é salvação pela fé, isso é salvação pela graça. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quarto tema, o surgimento da oposição. Agora aqui, começa a entrar num contexto embaraçoso e constrangedor, mas real, que aconteceu naqueles dias e continua acontecendo hoje, em muitas igrejas pela face da terra, porque infelizmente os donos de igreja daquela época são os mesmos que tem hoje. Porque quem estava por trás dos bastidores, que eram as potestades da maldade, através desses demônios que arrastam empresas, arrastam pessoas, cristãos, dentro e fora da igreja, para trabalhar na obra do inimigo. Uns entram conscientes, outros na liderança da igreja. Os apóstolos também estavam sendo condenados por membros da igreja do Judá, que até aqui Pedro estava subindo no templo para curar aquele deficiente. Foi lá no templo que eles continuaram pregando, ainda não tinha igreja primitiva construída, igreja cristã, era nas sinagogas, era no templo, era nas casas que o evangelho estava sendo pregado. E os líderes da igreja, que ao assistir tudo aquilo, ao invés de abraçar essa causa, passavam a criar problemas, a criar oposição, como criaram nos dias de Cristo, estava criando ali agora, com os apóstolos. E isso não mudou porque os bastidores das potestades da maldade são os mesmos demônios que tentam impedir que a causa de Deus avance, continua lutando nos bastidores. Com a cura desse deficiente, abriu um precedente imediato de um novo sermão. Pedro prega agora um novo sermão ali dentro. E olha o que aconteceu. Atos capítulo 4, do verso 1 ao 18, temos esse relatório, onde no verso 4 já destaca que o número dos membros da igreja com aquele sermão chegou, quase dobrou, chegou a quase 5.000. Ora, ali no Pentecostes, no sermão anterior, quase 3.000 batizaram num só dia. Agora aqui, aumentou para quase 5.000, quase dobrou, em 2 sermões. Observe, irmãos. E isso incomodou a liderança, que estava, percebendo ou não, trabalhando pelas potestades da maldade, que estavam servindo a demônios. Isso é muito triste, irmãos. Saber que alguém dentro da igreja pode estar servindo a demônios, em vez de servir a Deus em espírito e em verdade. Porque a missão do ID é missionária, é propósito, objetivo e prioritário da igreja. E essa turminha aí está querendo ficar só brecando, não quer deixar a obra andar, não quer evangelizar, não quer batizar, não quer dar estudo bíblico, não quer ouvir a verdade, quer ficar aparecendo em público, quer ficar trazendo o povo para frente, é ficar fazendo sermões gospel, de criar emoção no povo, e vamos trazer para cá, vamos trazer para lá, e vem para cá e vamos para lá. Meu Deus do céu! Que dia que na Bíblia tem um registro, tem um relatório desse nível de palestra, de sermões, ou de sermão? Aonde que está isso? Jesus o tempo todo estava pregando, ensinando a palavra de dia e de noite, onde ele se encontrava, e não estava em momento algum mandando os outros levantar e para lá e para cá. Ele mandava levantar para ser curado, e não para ir até no pregador, para ir abraçar pregador. E não precisa disso, irmãos. A pregação da palavra, o estilo de pregação bíblica, não o gospel, o estilo de pregação bíblica é esse. É apresentar a palavra, a verdade, e não chamar atenção para o pregador, porque as pessoas vão embora. Ela tem que levar a imagem de Cristo e não do pregador. O pregador é um mortal como qualquer outro, pregou e vai pregar em outro lugar e vai continuar pregando. Mas o pregador, ele mostra Jesus,
Ele mostra a salvação. Então nós temos que chamar a atenção, é para Jesus, é para a salvação, não é mais nada do que isso. E isso é uma coisa que já tem tempo que vem acontecendo e é muito chato. É embaraçoso, é constrangedor. Aí fica aquela impressão que quem não levanta é rebelde. E se levanta é complicado, irmãos. Nós precisamos ter a Bíblia como referência. Não perder esse objetivo. Pedro mostrou Jesus o tempo todo, mostrou a salvação, mostrou a cura. E a igreja quase dobrou, e agora ele foi conduzido à prisão por causa disso, porque estava ensinando em nome do Nazareno. Pedro acabou de esbarrar numa pedreira das potestades da maldade. É o que está relatado aqui em Atos capítulo 4, verso 1 e 2. A liderança da igreja fermentou contra ele. E estava ali naquele momento, abrindo oficialmente contra os apóstolos uma perseguição que duraria os próximos 33 anos, um ano para cada ano da idade de Cristo. Observe isso. Até no ano 34, quando no ano 34, definitivamente a igreja que até ali no ano 34 era considerado povo de Deus, toda aquela estrutura judaica, no ano 34, com o apedrejamento de Estevão, deixaria de ser povo de Deus como nação e passaria agora, povo de Deus, ser membros de todo o povo tribilíngua. Observe, 33 anos, do ano 31, da morte de Cristo, até o ano 34, perseguição da igreja primitiva, da própria liderança da igreja contra a igreja primitiva, contra aqueles que estavam promovendo a obra do Messias. E o testemunho de Estevão seria o marco final dessa estrutura no ano 34, que cumpriria então aqueles 490 anos da profecia para o povo judeu e seria estendido os próximos 1810 anos para o povo cristão, que se daria até o ano de 1844. Sabe, irmãos? Mas essas potestades da maldade, eles querem o tempo todo mudar os rumos da história. Essa estrutura satânica não quer que cada indivíduo do povo de Deus escreva uma história bonita de avanço na pregação do Evangelho. E fica fermentando para que verdadeiros servos de Deus não cumpram com as suas missões, não pregue na igreja, não ensine, não fale. Por quê? Porque está cheio de dom de igreja. Esses dons de igreja são os que servem as potestades da maldade dentro da igreja. Porque eles manipulam as coisas de Deus, acham que a obra de Deus pode ser manipulada. Isso é errado. Isso não pode acontecer. Porque quem movimenta a obra de Deus é Deus. Nós temos que agir em comunhão, como está aqui, como foram os apóstolos, e ensinar e comungar o tempo todo, em espírito e em verdade. E não é eu acho, eu disse ou me disse. Não é disse e me disse que determina, não. É assim que está escrito, livro, capítulo, versículo. É a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso é que precisa ser feito. E não ficar com conflitos internos. O que essa lição está mostrando, o surgimento da oposição, é dentro da igreja. Isso não pode estar acontecendo. Isso precisa parar para que a obra avance, senão não vai avançar. Enquanto temos que estar pregando o Evangelho e batizando e fazendo tudo que ele ensinou, vão estar fazendo o quê? Criando tradições, regrinhas, brecando a obra, o avanço da causa, criando uma fábrica de apostasia, porque o tanto que entra na porta da frente sai na porta do fundo, até mais do que o que entra. Como que a igreja cresce desse jeito? Aí ela pode crescer em volume, não cresce em espiritualidade. Por quê? Porque está cheio de... Tem muita literatura, tem muito conhecimento, mas o povo está perecendo por falta de conhecimento, porque não está alimentando, não está tendo acesso ao alimento que está disponível para o povo de Deus, que só tem como ser colocado se estiver sendo pregado da forma e modelo bíblico.
e não da forma que o mundo anda ensinando por aí. Essas formas de culto, de culto gospel, que anda espalhado na face da terra desde da década de 80, que veio entrando e envenenando. Sabe, irmãos? Nós temos que respeitar a forma de todo mundo servir a Deus. É Deus que julga e determina os rumos de cada um. Mas a obra precisa ser levada avante. E essas lições aqui quer mostrar exatamente esse contexto, para a gente não perder o foco. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quinto tema, Ananias e Safira. O que nós temos aqui relatado em Atos capítulo 5, verso de 1 a 11, é outro ponto seríssimo, irmãos. Infelizmente, a maioria das pessoas pegam esse contexto de Ananias e Safira para aplicar sermões para expor a infidelidade financeira na igreja, para tentar promover a melhoria nos dízimos e ofertas. Irmãos, esse não foi o problema de Ananias e Safira. O problema de Ananias e Safira foi mentir ao Espírito Santo. Todo mundo, para pregar o evangelho, precisava de estar alimentado. E as pessoas que tinham bens colocavam nos pés dos apóstolos, seguro que Jesus ia voltar naqueles dias, e sabia que aqueles necessitados, ao serem supridos, teria força também para pregar o evangelho. E arrancaria com essa missão. Então, em momento algum, os apóstolos ou o próprio Deus pediu que eles trouxessem aquilo. Não, eles fizeram aquilo espontaneamente. E Ananias e Safira quiseram exatamente mentir contra o Espírito Santo. A incredulidade deles, aberta, a ignorância voluntária deles, assistindo toda aquela obra, todos aqueles milagres, sabia que o Espírito Santo estava ali vivo, e não tinha como sair daquilo. Como que os caras tiveram coragem de sair da rotina do que todo mundo estava fazendo? De reter parte dos bens que ele vendeu e ir lá mentir com a maior cara de pau que estava dando tudo. Ninguém pediu nada para eles. Mentir ao Espírito Santo é isso que dá. Porque é uma forma de blasfemar contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado imperdoável. Meus amados, presta atenção. Para entender o pecado contra o Espírito Santo, tem que entender a missão do Espírito Santo. O que é a missão dele? Não é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo? Então, o que eles fizeram foi interpelar esse progresso da obra divina do Espírito Santo de pregar todo o povo tribilíngua. Ela entra com a conversão, com convencimento e conversão, e eu e você entramos com a ação missionária de ensinar. E na atitude de Ananias e Safira, o que acontece? Brecou a obra. Irmãos, muitos casais hoje na igreja e dentro dos lares, talvez não está caindo ali duro na hora igual caiu os dois, não. Não está precisando de um ver o pé do outro para cair, não. Vai cair amanhã. Lá em Apocalipse 6 está mostrando o tanto de gente que vai pedir rocha e rochedo para cair sobre as cabeças, para esconder do rosto daquele que está sentado no trono. Sabe por quê, meus amados? Porque muitos filhos estão se perdendo hoje pelo mau exemplo de Ananias e Safiras modernos, que impedem a obra de Deus com mau testemunho. Dentro da igreja, semelhantemente, quantos e quantos estão impedindo a obra de Deus, implicando, fofocando, criando problema, em vez de envolver na causa, de avançar na causa, de promover a ação missionária, de promover o crescimento congregacional e populacional do povo de Deus em toda a face da terra. Está criando problema, criando dificuldade, criando confusão dentro da igreja, coisa que não precisa ser feito, desnecessário, e atrapalha o avanço da causa. O que aconteceu com Ananias e Safira é apenas um exemplo, uma lição para a igreja de hoje e de qualquer época, do custo que tem mentir contra o Espírito Santo, interpelar a obra do Espírito Santo. Tanto faz mentir para o Espírito Santo, ou atrapalhar o avanço dele, impedir o avanço da causa, e isso vai ter custo.
Muitas pessoas vão perder a salvação porque estão fazendo isso hoje, se não se arrependerem antes que seja tarde demais. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. É muito sério esse assunto. Sexto tema, a segunda prisão dos apóstolos. Atos capítulo 5, versos de 17 até o 39. Aqui nós temos um leque do avanço desse trabalho que os apóstolos vinham fazendo e que mostra um ponto muito curioso entre o verso 15 e o verso 16 do capítulo 5, que cidades circunvizinhas estavam transportando o povo, doentes, endemoniados, paraplégicos, tetraplégicos, para que eles viessem e onde Pedro ia passar, que pelo menos a sombra dele pudesse passar e curar aquelas pessoas. E o que nós podemos confirmar aqui, entre o verso 15 e 16, é que curou, todos eram curados. Ou seja, aquela sombra realmente curou. Paulo mandava o turbante e a pessoa tocava, como tocava na veste de Cristo, era curado. Irmãos, milagres absolutos, incontestáveis, aconteceram lá no início da igreja, continuam acontecendo. Apesar que muitos não acreditam, apesar que muitos descrençam, mas continua acontecendo. Quem é que nunca recebeu um milagre na vida? Pare e pense um pouco, reflita. Só de estarmos vivos, agora, nesse instante, é um milagre. Meus amados, essa ação missionária que aconteceu aqui nesse relato promoveu a segunda prisão dos apóstolos. A sombra de Pedro curou. É incontestável, está aqui, eles foram curados. É o que está apresentando aqui na altura do verso 15 e 16. Isso é incontestável. E isso causou a ira da liderança da igreja, que queria por tudo era matar eles agora. E prenderam eles de novo, colocaram na cadeia. Só que aqui no relato bíblico conta que um anjo foi lá e abriu. Um anjo foi lá e tirou eles, sem destrancar a cela, deixou a cela trancada do mesmo jeito. Simplesmente tirou eles lá de dentro. E eles voltaram para onde? Lá para dentro do templo. Foi pregar de novo. Nossa, mas o povo ficou bravo. Ah, mas queria por tudo matar. Se não fosse Gamaliel agora entrar em cena, aquele antigo professor de Paulo, lembra? Ele entrou em cena e colocou uma palavra dura. Falou, olha, se essa obra não for de Deus, igual teve essas duas rebeliões para trás aí, na história da igreja, e os líderes acabaram morrendo, e o povo dispersou, a obra deles parou, encerrou, porque não era de Deus. Se a obra não for de Deus, vai acontecer a mesma coisa com eles. Só açoita eles e deixa eles embora. Dá um corretivo só e fica por isso mesmo. Mas se essa obra é de Deus e vocês matar eles, vocês já pensaram que encrenca que vocês estão comprando diante de Deus? Interpelando, impedindo a obra de Deus de avançar? Raciocine. E aí aquela liderança baixou o facho, que esse cara tinha uma consideração e influência muito grande no meio judaico, e foi isso que eles fizeram. Pregaram o corno dos apóstolos e soltaram eles, para eles ir embora, e eles continuaram pregando. Sabe, irmãos? Infelizmente, isso continua. Muitos têm sido tratados dessa forma dentro da igreja. Isso não pode continuar. A obra de Deus precisa avançar. Os que pregam, pregam. Os que evangelizam, evangelizam. São muitos os dons dentro da igreja, mas tudo deve ser usado para ensino e comunhão. E não para ficar criando problemas daqui e dali. A obra precisa avançar. E isso vai refletir nos lares, vai refletir na sociedade e no mundo. E aí sim Jesus em breve vai poder voltar. Parar com essas confusão de igreja, rodinha de panelinha de porta de igreja, de dentro de comissão, de não sei de mais onde. Parar com esse negócio.
o amor e a pregação, o ensino e a comunhão tem que continuar sendo vivida pela igreja de hoje, como foi nos dias da igreja primitiva. Só assim nós romperemos. Do contrário, quando se desfechar o contexto que está muito próximo de desfechar, desse efeito dominó da profecia bíblica, irmãos, vai ser uma perdição terrível sobre a face da terra, em cima do povo de Deus. Precisamos de nos unirmos nesse contexto do evangelismo público e internacional, para que cumpramos com a missão logo e possamos ver Jesus voltar em muito breve. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Faça da sua parte, que automaticamente se irá refletir nos demais. E a igreja avançará, a causa de Deus avançará. E em muito breve estaremos abraçando com o nosso Senhor nas nuvens do céu. Sétimo tema, mordomos fiéis. Vou citar um texto de Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 37, que diz o seguinte: nós somos os mordomos que recebemos de nosso Senhor que se ausentou o encargo de cuidar de sua casa e de seus interesses, desde que ele veio servir a este mundo. Ele voltou ao céu, deixando-nos encarregados de seus assuntos, e espera que aguardemos e vigiemos até o seu aparecimento. Sejamos fiéis a nosso encargo, para que, vindo de repente, para que não nos ache dormindo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Santo Deus, fortaleça a nossa fé e o nosso empenho na tua causa. E nos ajude, Senhor, nos abençoando, para que aprendamos a te servir em espírito e em verdade, porque eu sei que tu procuras assim aqueles que te servem. Senhor Deus, santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E nos conduz a uma adoração serena e a um serviço fiel à tua causa. É o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.